Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Luciano Borges. Hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito importante, cobrado pra caramba em vestibulares, que seria o controle metabólico, hormonal principalmente, dos nutrientes energéticos, principalmente quem? Esse cara que eu botei aqui para vocês, ó, os carboidratos, ok? E quando a gente pensa nesses carboidratos, esses nutrientes eles têm características únicas, que são ligações entre carbono, hidrogênio e oxigênio, porém de uma forma em que uma carga energética significativa, energia química essa, acaba sendo disponibilizada para as células para o metabolismo no modo geral, ok? Principalmente o metabolismo glicolítico. E o que acontece com esses carboidratos? Se você lembrar, ele tem algumas características que permitem essa atividade glicolítica nas células. Vamos relembrar algumas coisinhas? Rapidinho, olha só. Se a gente for avaliar inicialmente, eu posso dizer que esses carboidratos eles são nutrientes de natureza polar, certo? E se você lembrar, o que é um nutriente de natureza polar? É aquele que ele consegue gerar polos na sua molécula. Mas isso é meio óbvio, né? Biologicamente, qual é a vantagem disso? Cara, ele consegue reagir, ele consegue misturar muito facilmente com a molécula de água. E para um organismo que apresenta em torno de 70% de água no corpo, como é o organismo humano, cara, isso é vantajoso pra caramba. Então, todo nutriente que reage com a molécula de água ele é muito mais fácil de ser metabolizado, ou se torna mais biodisponível, vamos dizer assim. E o carboidrato ele tem essa característica, certo? Além de ter esse cunho de polaridade significativo, eu também posso falar a respeito desses carboidratos que ele seria considerado hoje uma espécie de fonte de energia para o organismo. Tá? Isso nos remete à grande taxa calórica que ele pode apresentar. Então, são moléculas, são nutrientes de altíssimo poder calórico, certo? Ele tem muitas calorias, beleza? E essas calorias elas podem ser traduzidas em alguma molécula, ele pode ser transferida para moléculas que conseguem metabolizar, conseguem principalmente direcionar essa energia para atividades metabólicas diferenciadas no corpo, como é o caso do ATP, por exemplo. A gente consegue tirar do carboidrato e botar no ATP, ok? Mas vamos pensar o seguinte, existem somente um tipo de carboidrato? Cara, nós sabemos que não. Existem várias formas de carboidrato diferentes. E dentro desses carboidratos que a gente consegue visualizar, que a gente consegue observar, vou colocar aqui, todos eles têm uma taxa calórica, né, significativa. Mas para a gente, o mais interessante é acessar aqueles que nós chamamos de monossacarídeos, certo? E quem são esses monossacarídeos? Se você lembrar, são aqueles carboidratos que são bem pequenininhos e classificados principalmente pela quantidade de carbonos que eles apresentam. São eles que são utilizados diretamente pelas células para produzir moléculas que tenham um ganho energético significativo. As pilhas energéticas, por exemplo, nucleotídeos energéticos, por exemplo, beleza? Só que esses monossacarídeos, eles não são simplesmente uma molécula isolada, certo? Existem tipos diferentes de monossacarídeos e a gente pode relembrar alguns deles, né? Um monossacarídeo que a gente pode visualizar bem seria aquele que é utilizado, muito utilizado pelas células, porém a gente precisa fragmentá-lo antes dele acessar a célula, que seriam o que nós chamamos de trioses, né? Que são aqueles carboidratos que você vai encontrar com 3 carbonos associados a hidrogênios e oxigênios, obviamente, como já vimos anteriormente, só que eles são bem menorzinhos, né? Como o ácido pirúvico, por exemplo, ok? Se você observar, existe um outro que também é muito utilizado, que a gente pode lembrar bem, que seriam as pentoses, né? Que elas têm, inclusive, uma importância significativa. Por quê? Essas pentoses, elas não são utilizadas diretamente para o cunho energético, para a atividade energética, né? Para as vias glicolíticas. Não, não necessariamente. Por quê? Porque essas pentoses, elas têm uma importância diferenciada que seria, você consegue visualizá-las produzindo, por exemplo, a base para a estrutura de 2 nutrientes de fundamental importância para o nosso metabolismo. Por exemplo, aquilo que a gente chama de DNA, certo? E RNA. Importante pra caramba, certo? DNA, ele vai estar, por exemplo, com a função de abrigar todas as características do nosso corpo. Afinal de contas, os genes estão nas moléculas de DNA, certo? E o RNA nada mais é do que uma cópia de utilização para esses genes, tudo bem? Então, esse destaque, essa importância das pentoses, isso deve ser levado em consideração. Porém, nós estamos falando de controle energético e principalmente como os hormônios fazem esse controle energético.
Por conta disso, essas pentoses a gente vai deixar um pouquinho de lado. Coloquei para você lembrar que são carboidratos também, certo? Hoje a gente vai focar bastante em cima desse terceiro grupo que eu quero botar aqui para vocês, que eu vou dar um destaque um pouquinho diferenciado neles, que são o que nós chamamos de exoses, né? E se você lembrar, quem são as exoses? Os nomes ajudam a gente a entender. Exoses seriam aqueles carboidratos que apresentam 6 carbonos na sua estrutura, ok? E esses 6 carbonos, eles conseguem, entre as ligações que eles apresentam, ter uma carga energética significativa. Energia essa que pode ser utilizada de várias formas no nosso corpo, ok? Desde a contração de uma musculatura, simplesmente você levantar o seu braço, certo? Mexer o pescoço, como eu estou fazendo aqui, que é o que vocês conseguem ver melhor, ok? E até mesmo a capacidade intelectual, a forma que seu neurônio vai trabalhar, o seu trabalho digestório, tudo isso vai precisar de uma carga energética que a maioria dos organismos retira dessas exoses, certo? E nessas a gente consegue fazer alguns exemplos de exoses que a gente consegue visualizar. Vou botar até alguns destaques aqui para a gente comentar. Por exemplo, você tem como exose moléculas de galactose, certo? Aí você pensa, professor, galactose, mas isso não está no leite? Sim, no leite tem carboidrato, certo? A gente consegue ver a lactose no leite, e a galactose é um dos componentes dessa lactose. Lactose que é um disacarídeo, não esqueça. A gente está falando, olha aqui, ó, esquece não, de monossacarídeos. Então a galactose é um tipo de monossacarídeo que compõe a lactose, por exemplo, certo? A gente consegue ver esse açúcar no leite. Ok? Um outro exemplo de exose muito útil, principalmente em plantas, seria aquilo que nós chamamos de frutose, queridos. Ela também é uma exose? Sim, é claro que ela é uma exose. E muitos até chamam de açúcar das frutas, por isso frutose. Também tem os 6 carbonos, certo? Só que a estrutura molecular dela é um pouquinho diferente, porém também muito útil na transferência energética. E finalmente, cara, o suprassumo das exoses, principalmente para as vias metabólicas, que seriam aquilo que a gente chama de glicose, certo? Que muita gente até faz aquela associação do C6H12O6 e faz uma referência especificamente à glicose. Não, isso aqui é uma característica de exoses e a glicose é uma delas, certo? Frutose, galactose apresentam também esse tipo de comportamento. É interessante comentar que a glicose, especificamente, essa mocinha aqui, ela é utilizada como a principal fonte energética do metabolismo corporal. Ou seja, ela é a principal fonte de energia da maior parte das atividades metabólicas conhecidas pelo ser humano, certo? Galactose e frutose não podem ser utilizadas? Não, claro, ela pode ser utilizada, mas cerca de 80%, certo? Das atividades energéticas do nosso organismo precisam de glicose. Então o que acontece com a frutose e a galactose que nós utilizamos? Boa parte delas acabam sendo convertidas em glicose de alguma forma. Se você for parar para pensar, nós comemos frutose, beleza? Ok, comemos. Nós comemos galactose, beleza? Sim, comemos, certo? Só que tanto a galactose como a frutose, elas acabam sendo convertidas, certo? Em glicose, principalmente por um órgão que a função dele é meio que controlar, metabolizar, certo? Disponibilizar esses nutrientes de uma forma mais acessível. Estamos falando de quem? Obviamente, o fígado, certo? Os fígados, vamos dizer assim, de vários animais diferentes conseguem fazer isso, certo? A gente já viu registros, por exemplo, de répteis, aves, vários organismos que conseguem fazer esse mecanismo de conversão. Tudo bem? Até aqui, meus queridos, a gente consegue visualizar a atividade energética desses monossacarídeos e como eles são transmitidos. Só que para a gente continuar esse papo, para a gente entender como acontece essa conversão e principalmente esse transporte desses nutrientes, é interessante a gente resgatar um pouquinho o que acontece lá na digestão, bem em forma superficial, só para a gente tomar a noção de como esses nutrientes, como esses carboidratos conseguem ser transferidos. Ok? Beleza. Aqui
vocês conseguem visualizar, por exemplo, o que seria o esboço, um esqueminha didático do tubo digestório, certo? E de toda a cavidade abdominal que a gente consegue visualizar. Olha, se você olhar direitinho aqui, ó, coluna aqui atrás, aqui a gente já consegue ver os rins, né? A gente consegue ver inúmeros órgãos dessa cavidade abdominal, interessante. E quando você pega os nossos alimentos, eles vão ser transferidos por todo esse duto até que a gente consiga fazer a absorção aqui embaixo. Vamos observar um pouquinho, deixa eu fazer alguns cortes aqui para que seja mais acessível, para que a gente consiga ver melhor alguns órgãos. Tirei o estômago, que você conseguiu ver aqui, vou tirar o intestino, para a gente conseguir visualizar. Tu sabe que o intestino ele vai fazer a principal porção de absorção dos nossos nutrientes. Quando o tubo digestório ele faz toda aquela catálise enzimática, nutricional do nosso corpo, a gente acaba transferindo boa parte desses nutrientes por vascularização para que a gente consiga fazer o metabolismo, principalmente aqui no fígado. Cara, esse órgão é extremamente importante na nossa atividade metabólica, principalmente na via glicolítica, certo? E um outro órgão que tem uma importância absurda, que vale a pena você levar em consideração, é esse carinha aqui, ó, que estava atrás do estômago, que você conseguiu visualizar comigo, o pâncreas, cara. E o que acontece com esses dois órgãos? Se tu observar direito, todo aquele intestino que eu removi, que estava aqui embaixo, perceba que existe uma grande vascularização, cuja função básica é retirar os nutrientes, principalmente os monômeros, de tudo aquilo que foi fragmentado ao longo do tubo digestório. Ah, Borges, o que é monômero? Monômero, queridos, são as unidades básicas que vão ser utilizadas para montar essas grandes macromoléculas. Por exemplo, se você pegar um amido é uma molécula de um carboidrato bem grande, significativo. O amido ele é considerado um polissacarídeo, então ele tem várias unidades de monossacarídeo. Só que no vaso sanguíneo a gente pode disponibilizar o monossacarídeo. Então o que eu vou fazer com esse amido? Ele precisa ser fragmentado por enzimas específicas, amilases, por exemplo, que vão fazer a quebra desse amido em maltose, que é um disacarídeo. Maltose, ela será quebrada em glicoses e a glicose vai ser absorvida. Por quem? Por esses vasos sanguíneos que vocês estão vendo aqui, ok? Esses vasos sanguíneos, ao fazer a absorção desses nutrientes, boa parte desses nutrientes são direcionados ao fígado. Aí entra aquilo que a gente estava conversando. Galactose, ela será absorvida? Sim, na digestão de leite e derivados, por exemplo, certo? Frutose será absorvida? Sim, quando a gente consome inúmeros vegetais que apresentam frutose em sua composição, ok? E todas essas hexoses, além da glicose, serão direcionadas ao fígado. E ao ser direcionadas ao fígado, o fígado ele vai fazer o seu papel de decomposição e reorganização dessas moléculas, conseguindo produzir principalmente a destroglicose, ok? Que seria um isômero dessa molécula de glicose. Já conversamos sobre esses isômeros em outras aulas. Tudo bem? Nesse caso, meus queridos, esse fígado ele terá essa função. Porém, se você considerar o pâncreas que está aqui dentro, ele também vai ter uma função ímpar de controle dessa atividade metabólica, certo? Principalmente na produção dos hormônios fundamentais para essa transferência. Por quê? Se você parar para pensar, quando esses carboidratos são direcionados na forma de monossacarídeos para o fígado, esses nutrientes, eles precisam ser direcionados para a célula, porque o metabolismo energético vai acontecer nessa célula. E é aí que entra o papel do pâncreas. É aí que entra o papel dessas atividades biológicas, ok? Vamos voltar um pouquinho lá para o nosso probleminha. Quando você observa a distribuição desses carboidratos ao longo desses órgãos, trouxe aqui para vocês uma representação desses órgãos, simplesmente um corte. Então a gente consegue visualizar aqui, por exemplo, aqui em cima, a gente consegue ver o cara, né? O fígado, certo? Com toda a sua atividade metabólica significativa para o nosso corpo. E aqui embaixo eu coloquei para vocês o pâncreas, que está em destaque aqui, ó. Vamos trazer ele para cá. Pâncreas. O que acontece? Ambos funcionam no nosso tubo digestório como se fossem glândulas anexas,
ok? O fígado com a função de fazer inúmeras produções digestórias, como por exemplo a própria bile produzida pelo fígado, né? O metabolismo do colesterol é todo desempenhado pelo fígado, além da possibilidade de fazer desintoxicação, certo? Mas isso a gente vai ver quando estiver trabalhando no sistema digestório. Quando nós observamos as atividades do pâncreas, o pâncreas ele tem uma característica mais interessante que vale ressaltar, que esse cara, além de ser uma glândula mista, que ele consegue ter uma atividade tanto exócrina quanto endócrina, assim como o fígado consegue desempenhar essa atividade também, o pâncreas ele tem um comportamento multiproteico, multienzimático na atividade digestória, produzindo inúmeras enzimas que vão contribuir de maneira significativa para essa digestão. Porém, como estamos falando de controle hormonal, a gente vai estar mais vinculado, por enquanto, nesse momento, a gente vai estar mais vinculado à atividade endócrina desse pâncreas. Então vamos fazer uma pequena divisão aqui. O pâncreas ele vai ter a sua função endócrina, certo? Que é onde a gente vai estar preocupado agora, ok? E ele vai ter a sua atividade exócrina. Só para resgatar para aqueles que podem ter ficado um pouquinho perdido, o que seria a atividade endócrina do pâncreas? Seria a sua capacidade de produzir substâncias para serem direcionadas aos vasos sanguíneos, ou seja, estamos falando de quem? Hormônios, cara. Hormônios, certo? E o que seria atividade exócrina no pâncreas? Assim como de qualquer outro órgão, a atividade exócrina de uma glândula seria a sua capacidade de produzir substâncias que são direcionadas a uma cavidade, a uma superfície, que não são atreladas diretamente ao vaso sanguíneo, ok? Nesse caso, a atividade exócrina do pâncreas está envolvida principalmente com a produção das suas secreções, certo? Também conhecida como sucos, ok? Como, por exemplo, o suco pancreático, rico em enzimas, rico em bicarbonato, que vai ter funções específicas no trato digestório, ok? Por que é tão importante essa atividade? Meus amigos, vamos pensar no seguinte, voltando ao slide anterior, nós vimos que essa glicose ela tem uma importância significativa, ok? O problema é que essa glicose ela vai ter de ser direcionada às células. Assim que convertida a glicose, há um direcionamento para o vaso sanguíneo para que essa glicose ela seja disponibilizada às células. O diferencial é que não é qualquer substância que entra nessas células. A glicose ela é muito útil, só que existe uma dificuldade pela própria integridade da membrana plasmática das células que precisam acessar essa glicose. Se nós colocarmos uma pequena celulinha aqui, ó, como um exemplo, vamos botar uma celulinhazinha aqui, ok? E essa célula, ela precisa, vamos botar o núcleozinho dela, só para deixar um destaque aqui pra gente. E essa célula precisa de uma quantidade significativa de glicose. Para quê? Para que ela consiga ter o seu metabolismo energético. Lembrando que boa parte do metabolismo, ele precisa da glicose porque é a principal via. O que aconteceria com essa célula para acessar a glicose? Essa glicose, muita gente pode pensar, poxa, professor, então, se essa glicose é tão importante, meio que ela vai ter uma via direta de entrada nessa célula. É esse o problema. A glicose ela tem uma dificuldade absurda em entrar na célula. Por quê? Porque ela tem aproximadamente, a glicose, ela tem aproximadamente 180 gramas por mol. Que isso aqui seria o peso molecular dessa glicose. Porém, para acessar uma célula por difusão, a substância não pode passar de 100 gramas por mol. É muito difícil, cara. Muito difícil. Então, como a célula ela precisa muito dessa glicose, e a glicose, por sua vez, ela é grande demais para entrar facilmente pela célula, existem transportadores específicos. Transportadores que vão viabilizar a entrada dessa glicose quando ativados. Quem são esses transportadores? Chamamos de GLUT, certo? É um grupo de proteínas que vai viabilizar esse acesso da glicose, fazendo com que a célula consiga incorporar essa molécula para desempenhar sua atividade metabólica de uma maneira mais eficiente, certo? GLUT, certo? GLU de glucoses, certo? T de transportador, certo? Transportador de glicose. Existem vários tipos de GLUT, os mais comuns e os mais utilizados, certo? Seriam o GLUT2, muito comum nas células beta, certo?
e o GLUT4, que vai ser muito utilizado principalmente nas células musculares, certo? Nas células adiposas e no próprio fígado, que a gente estava conversando anteriormente. Visto isso, meus queridos, vamos voltar para a nossa atividade, ok? O pâncreas, ele vai ter a responsabilidade endócrina de produzir hormônios que tenham a capacidade de fazer o quê? Ativar ou inibir aquele sensor, aquele transportador, aquele GLUT, que viabiliza a entrada da glicose. Tudo bem? Mas como que esse pâncreas consegue fazer isso? Como que essa atividade pancreática se torna tão importante? Muito simples. Se nós avaliarmos, vamos fazer um corte nesse pâncreas que a gente vai visualizar o seguinte. Vamos pensar aqui por enquanto. Se liga comigo. Se eu pegar esse pâncreas aqui e fizer um corte nele aqui, ó. Se nós cortássemos ao meio esse pâncreas, o que que nós veríamos? Se eu pegasse esse pedacinho e exportasse para cá, você veria algo mais ou menos assim, ó. Um pâncreasinho, vou botar aqui, ó. Um pâncreas em corte, certo? Que seria o pedaço de trás desse pâncreas, e você vai ver alguns dutos aqui que eles fazem a conexão direta da parte exócrina do pâncreas, mas ao redor desses dutos existem ilhas, ou as chamadas ilhotas de Langerhans, que têm células endócrinas específicas, ok? Grupos celulares que mantêm esse comportamento de produção hormonal, ok? E essas ilhotas estão representadas aqui. Você consegue visualizar comigo um corte desse pâncreas, a gente consegue ver aqui. Os dutos que eu havia comentado com vocês estão em corte aqui, que são dutos conectados a ácinos pancreáticos que têm a função exócrina, que não é o nosso caso agora. Porém, internamente você consegue visualizar, ó, esse grupo de células aqui, ó, bem centralizado, que essas células nós chamamos de ilhotas de Langerhans, certo? E elas têm especificidades celulares, principalmente na produção de alguns hormônios. Vamos comentar a respeito de cada uma delas bem rapidinho, ok? Existem aqui dentro dessas ilhotas, que estão dentro do pâncreas em corte, certo? Eles vão ter um comportamento endócrino, não esqueça disso. E o que a gente consegue visualizar? As células beta, ok? São células cuja responsabilidade principal delas seria a produção de um hormônio importante pra caramba, insulina, que a gente já vai conversar a respeito dele, certo? Já. O que acontece? Esses hormônios, essas células, elas têm aproximadamente de 60% a 70% de preenchimento de toda essa ilhota de Langerhans, ok? As células conhecidas como células alfa, o que acontece? Elas são responsáveis pela produção de um outro hormônio, o glucagon, que também tem uma importância significativa no controle dessa taxa glicêmica do organismo, que a gente já vai ver, ok? E essas células alfa, elas têm aproximadamente de 20 a 25% de toda a ilhota de Langerhans. Perceba que não é uma única ilhota, nós temos várias ilhotas, certo? As células delta, ok, aqui representadas, são responsáveis pela produção do hormônio somatostatina. E o que seria essa somatostatina? Ela vai ser um hormônio inibidor, ele tem uma ação mais local, ele consegue fazer o controle e regular a atividade metabólica, principalmente da produção de insulina e glucagon, ok? Essa somatostatina, ela funciona como uma espécie de redutor desses hormônios para que os nutrientes permaneçam no sangue durante um tempo maior de ativação, ok? Células compreendem aproximadamente 10% de toda a ilhota de Langerhans, certo? Nós temos as células PP, certo? Que produz o polipeptídeo pancreático, que vai fazer um controle também da produção dos sucos enzimáticos produzidos pelo pâncreas, certo? Existe mais um grupo celular que aqui, com menos importância, mas é importante ressaltar para vocês, que seria as chamadas células epsilon, ok? Essas células epsilon, representada com a letra grega, o que acontece? Elas são responsáveis pela produção do hormônio conhecido como grelina, ok? Só que essa grelina, ela está mais associada a um controle, principalmente disso aqui, ó, da fome, certo? Ela que sinaliza quando o corpo está com uma necessidade de nutrientes mais efetiva, ok? Porém, nós vamos pensar um pouquinho menos a respeito dessa grelina, porque essa célula epsilon, ela contempla cerca de aproximadamente
1% das ilhotas de Langerhans, ok? Nós vamos visualizar mais produção dessa grenina em outras partes do corpo, como o estômago, por exemplo. Então, para um controle hormonal dos carboidratos, vamos considerar principalmente as células beta e as células alfa, ok? Dentro dessas ilhotas de Langerhans. Queridos, dando sequência à nossa conversa, como que vai funcionar esse controle hormonal especificamente? Tudo se dá inicialmente por conta de um controle óbvio que vai acontecer dentro dos nossos vasos sanguíneos. Como assim dentro dos vasos sanguíneos? Por quê? Se você observar direitinho, é dentro do vaso sanguíneo que você vai ter uma quantidade significativa desses nutrientes, dessa glicemia, ok? Então, se você tem, por exemplo, uma quantidade significativa de glicose, por exemplo, convertida lá no fígado, certo? Nós podemos dizer que há uma concentração de glicemia de acordo com a taxa dessa glicose no vaso sanguíneo no momento da observação. Nesse momento aqui, eu estou representando para vocês uma situação onde as células elas estão sendo banhadas com uma grande quantidade dessa glicose, que aqui eu botei em azul. Vamos colocar aqui uma glicose, ok? Em que o vaso sanguíneo está representando uma hiperglicemia, ok? Muita glicose, certo? Essa hiperglicemia, ela vai ativar sensores pancreáticos que vão atuar diretamente sobre quais células? Ele vai lá e ativa no pâncreas, certo? A célula beta pancreática. Por quê? A célula beta, ela apresenta sensores que vão identificar essa alta taxa de glicose nos vasos sanguíneos, ok? E ela, por sua vez, mediada por essa grande quantidade de glicose, ela começa a sinalizar a produção do hormônio insulina, ok? E o que esse hormônio insulina é capaz de produzir? Vamos conversar um pouquinho a respeito dessa insulina. A insulina, ela é uma proteína, é um hormônio proteico de natureza protômera. O que é um hormônio proteico de natureza protômera? Ela é formada por duas bases de insulina, ok? Você tem a pré-insulina A e pré-insulina B, ok? Pré-insulina A tem aproximadamente 21 aminoácidos associados, a pré-insulina B em torno de 30. E o que acontece? Quando essas duas pré-insulinas são produzidas, elas são associadas, certo? Produzidas em regiões genéticas diferentes, induzidas por regiões genéticas diferentes, estimuladas pelo retículo endoplasmático rugoso, você tem a pré-insulina A, pré-insulina B, que são anexadas por pontes de enxofre, ok? E quando você junta as duas, aí sim ela se torna a insulina ativa, um polipeptídeo significativo em que essa insulina ativa ela é direcionada para os vasos sanguíneos, certo? Secretada nos vasos sanguíneos com a função de tentar reduzir essa taxa de glicose excessiva. Ou seja, a insulina ela vai apresentar um comportamento conhecido como hipoglicemiante, ou seja, ela quer reduzir a taxa de glicose dos vasos sanguíneos. O objetivo é jogar para baixo. Agora vamos pensar juntos. A glicose tem uma grande dificuldade para entrar na célula. Então a insulina, ela vai tentar ativar quem? Aqueles sensores GLUT que nós vimos lá atrás, certo? Principalmente aqueles sensores GLUT4, ok? Por que o GLUT4? Porque é onde você vai conseguir ter uma atividade metabólica mais expressiva, por exemplo, em células adiposas, certo? Para que faça um consumo, tirar essa glicose do vaso sanguíneo para tentar mobilizá-la dentro desses adipócitos de alguma forma. A gente já vai ver como acontece, ok? Ativar, por exemplo, o fígado a fazer um metabolismo no intuito de tirar essa glicose do vaso sanguíneo, reduzindo essa taxa de glicose, ok? E produzindo outras substâncias dentro das células hepáticas. Tudo bem? No terceiro momento, você vai ter uma ativação muito significativa, por exemplo, nas outras células do corpo, né? Que elas vão tentar tirar essa glicose de alguma maneira, certo? Sendo induzida também por essa insulina e fazendo com que você tenha uma redução significativa no vaso sanguíneo. Então, perceba, a insulina ela tem uma ação no corpo quase que inteiro,
certo? Principalmente quando a gente fala de ativação de quem? Do GLUT, cara. Sobretudo o GLUT4, ok? E esse GLUT, ele aumenta a permeabilidade da membrana das células que apresentam esse GLUT. Aumentando essa permeabilidade, a glicose consegue entrar com mais facilidade. Mas isso vai gerar um pequeno problema. Por que gera um pequeno problema? Aí a gente tem que levar em consideração o seguinte: o GLUT, ele simplesmente é uma porta de entrada. Se nós observarmos, vamos pegar um rascunhozinho aqui para a gente quantificar rapidamente. Ó, vamos pensar que isso aqui seja uma célula, a membrana plasmática de uma célula, sua bicamada fosfolipídica, ok? Como se fosse o seguinte, ó, aqui eu tenho uma célula, eu fiz um corte dessa célula aqui, certo? E eu ampliei essa membrana plasmática. Então, o que você está vendo aqui é a membrana plasmática em corte. Tudo bem? Se essa membrana plasmática em corte, você sabe que é uma bicamada fosfolipídica, você sabe que tem um monte de proteínas, um monte de esfingomielinas, um monte de substâncias dissolubilizadas e compondo a estrutura dessa membrana. Só que agora eu quero que você pense em quem? Basicamente, nos receptores de insulina que você vai ter aqui. Digamos que aquela insulina que nós conversamos, ela está por aqui, ó. Isso aqui seria a nossa insulina, certo? Vou até colocar aqui para você não se perder. Insulina. Tudo bem? Só que essa insulina foi trazida para cá por conta de um vaso sanguíneo, certo? Então, vamos colocar o vaso sanguíneo aqui, uma representação desse cara. Ó, o vaso sanguíneo, ele conseguiu disponibilizar aquela insulina para esse tecido. Só que junto com a insulina, quem que veio para cá também, certo? Vamos colocar que veio trazer para cá a glicose, certo? E o seu tamanho enorme que não consegue atravessar a membrana plasmática. Logo, o que a insulina faz? Os receptores de insulina, perceba que eu ainda não estou falando de GLUT, certo? Os receptores de insulina são polipeptídeos também, só que de membrana. Eles estão presos na membrana plasmática e existem dois tipos de receptores associados. A gente tem os receptores alfa, certo? De insulina, que eles estão presos, basicamente voltados para a superfície dessa célula, e eu vou colocar aqui os receptores beta, que estão voltados para o interior dessa membrana plasmática. Quando a gente pensa no receptor alfa, que está aqui, ó, esses são os receptores que vão entrar em contato direto com aquela insulina que foi disponibilizada. Ó, a insulina encosta aqui, beleza? E esses receptores alfa, quando entram em acesso, entram em contato com a insulina, eles modificam sua estrutura morfológica, sua estrutura molecular, fazendo com que eles diferenciem também a estrutura daquele receptor que está aqui dentro, aquele receptor beta, né? Que está aqui dentro. E o que ele faz? Ele dá como se fosse o seguinte, ele encosta aqui, ó, e dá uma torcidinha assim no beta, certo? Quando dá essa torcidinha, o que acontece? Existe uma enzima que está presa nesse cara aqui, ó, certo? Uma enzima presinha aqui, ó. Vou botar numa cor mais que dê para você observar melhor. Uma enzima que se prende aqui, chamada de tirosina quinase, cara. Putz, grilo, professor, tem que lembrar disso tudo? Não, cara, não precisa, certo? Estou colocando para você só para você ficar atento. Essa tirosina quinase que está aqui, ó, ela, quando a insulina encosta no receptor alfa, e o receptor alfa toca o beta, a tirosina quinase, ela dispara uma série de reações dentro da célula no intuito de fazer o quê? Aumentar, certo? O consumo de glicose, certo? O objetivo dela é esse. Por quê? Se você está consumindo mais glicose, lembra, queridos, comigo, que quando eu aumento o consumo de glicose nesse meio, se isso aqui é membrana plasmática, lembra, isso aqui é o meio externo da membrana plasmática. E aqui dentro eu tenho o meio interno da membrana plasmática. Se nesse meio interno eu estou favorecendo o aumento de consumo de glicose, cara, essa célula vai aumentar a demanda de glicose no seu citoplasma.
Concorda comigo? E se você aumenta a demanda de glicose, eu tenho que fazer essa glicose entrar, porque ela está querendo consumir, ok? E esse consumo acaba fazendo com que uma das vertentes daquela tirosina quinase que está presa aqui na parte beta do receptor de glicose, o que essa coisa vai fazer? Ele vai ativar um comportamento metabólico que desencadeia um receptor na membrana dessa célula interna, ok? Que esse receptor ele vai fazer o seguinte, do lado de cá, ó, olha o que acontece. Tem uma proteínazinha ali prontinha, doidinha, para abrir e viabilizar a entrada dessa glicose aqui, ó. Ok? E quem seria essa proteínazinha que está esperando isso aqui acontecer? Quem é? Cara, é o glúteo, pô. Certo? Quando esse cara aqui provoca a abertura, quando esse receptor, induzido pela insulina, perfeito, quando ele vem aqui e mobiliza aquele glúteo, o que acontece? Este glúteo que está ali, ó, glúteo, ele vai viabilizar a entrada dessa glicose, por quê? Porque ele se torna permeável. E ó, a glicose acaba entrando, certo? E quando essa glicose entra, o que acontece? Nós não intensificamos o consumo dessa glicose aqui, ó. Se eu aumento esse consumo, a glicose que entra, ela acaba sendo consumida. Só que tem um pequeno problema. E esse problema tem que ser considerado. Por quê? Vamos pensar, queridos, junto comigo. Se essa glicose entra, o que em tese aconteceria diretamente com a concentração de glicose? Essa célula imediatamente vai aumentar a sua concentração de glicose, certo? Até que aquele consumo se evidencie. E se ele aumenta a concentração, olha que loucura, queridos. Essa célula, depois desse tempo de exposição à insulina, viabilizando a entrada de glicose no momento em que a célula está em hiperglicemia, num meio hiperglicêmico, essa glicose ela acaba fazendo com que a célula, momentaneamente, torne-se hipertônica. E se nós formos avaliar cada comportamento que acontece com essa célula, se a célula está em hipertonicidade, vale a pena a gente considerar uma outra situação. Se nós percebermos que a célula hipertônica tem muita glicose, isso quer dizer que momentaneamente o meio externo pode ficar com menos glicose. Mas, professor, como que isso acontece? Queridos, a ação da insulina no corpo humano, ela gira, ela tem uma funcionalidade nos vasos sanguíneos durante aproximadamente 6 minutos. Se a gente quantificar toda a glicose produzida no meio hiperglicêmico, certo? Esses 6 minutos, considerando todas as insulinas que foram produzidas, essa insulina que dura 6 minutos, todas elas podem levar um comportamento que gira em torno de 15 minutos no total. O que quer dizer isso? A insulina produzida, ela tem uma ação de 6 minutos, ok? Porém, quando acabam os 6 minutos, uma outra insulina vai trabalhar por mais 6, certo? E todo o comportamento, no modo geral, considerando o desvio padrão da coisa, a gente leva em torno de 15 minutos de ação direta da insulina depois que ela entra em via de produção, por conta daquele efeito hipoglicemiante, graças a um momento de hiperglicemia dessas células, ok? Só que nesse momento em que a glicose entra, a glicose vai ficar cheia, a glicose vai ficar, digamos assim, preenchendo o conteúdo citoplasmático dessa célula. Só que ela saiu daqui, ó. Ela saiu. Então concorda que há uma inversão de concentrações? Enquanto fora da célula tinha muito e dentro da célula tinha pouco, o que acontece depois da ação da insulina? Dentro da célula fica cheio de glicose e fora da célula fica com pouco. Então a célula fica hipertônica. Só que quando a célula está hipertônica, ela acaba induzindo um comportamento que a célula não consegue controlar, cara. Certo? Que seria o quê? A pressão osmótica dessa célula começa a forçar o retorno da glicose para fora da célula por difusão. Ok? Difusão. Isso acaba fazendo com que, nesse comportamento de difusão, a célula ela pode perder glicose
E é aqui que está o problema. Ela pode perder essa glicose? Não. Olha o esforço que ela teve para a glicose entrar. Então, logo de cara, o que acontece? Essa glicose, ela já tem um peso molecular difícil de passar, né? Vamos lembrar aqui, 180 gramas por mol, ok? Então já é difícil dela entrar, ela depende desse glúten, tudo bem? O problema é o seguinte, quando ela entrou, para que ela saia, certo? Isso vai trazer um transtorno significativo. E para evitar esse problema, algumas enzimas chamadas de fosforilases, o que elas fazem? Elas colocam um fosfato nessa glicose para que ela não saia. Como assim? Ela vai simplesmente fazer o seguinte, ó, digamos que essa célula ela tem um monte de ATP. Essas fosforilases vão inserir fosfatos desse ATP, fazendo com que esta molécula de glicose fique como? Ela se transforme numa glicose, olha aqui, ó, glicose, certo? E ela fica com um fosfatinho grudado nela aqui, ó, certo? Vou botar aqui para vocês, ó, opa, um fosfato, certo? Grudadinho nela. E aquele ATP, ele sai na forma de ADP. E essa glicose agora, essa mocinha, ela vai ser conhecida como que? Essa aqui vai ser a glicose 6-fosfato, ok? E o que essa glicose 6-fosfato tem de tão interessante? Ela não sai da célula, ou seja, ela se mantém na célula. E essa fosforilase, ela teve esse papel de importância de manutenção, ok? Mas essa fosforilase, ela é uma das enzimas que acaba sendo ativada pela presença daquela tirosina quinase que a gente vai ver aqui dentro, ok? E quem são essas fosforilases? Ela merece um capítulo à parte. Vamos trazer isso para cá, certo? E vamos conversar a respeito dessas fosforilases. Vamos botar aqui para vocês, ó. Fosforilases. Essas fosforilases existem basicamente duas que são importantes pra caramba. Uma delas, chamada de exoquinase. Essa exoquinase, exo vem de exose, certo? Que seria aquele carboidrato que você vai ver que tem 6 carbonos, beleza? E tem uma outrazinha chamada de glicoquinase, certo? E quem é essa glicoquinase? Também vai atuar sobre aquele composto de 6 carbonos. O grande diferencial é o seguinte, se você considerar a exoquinase, ela é bem mais generalista, ó. Ela é geral, certo? Ou, como muitos chamam, ela é uma enzima universal, certo? O que quer dizer isso? Ela atua em todas as células que precisam dessa glicose. Já a glicoquinase, ela não tem esse comportamento universal. Você vai encontrar principalmente em células do fígado, certo? E células musculares, por exemplo, que elas têm o papel de consumir principalmente o excesso de glicose que pode estar disponibilizado, ok? E quando você tem essas ações da exoquinase e da glicoquinase funcionando de maneira particular sobre um mesmo substrato, hormônios podem ativá-las de formas diferentes. Tudo bem? Fazendo com que você tenha um comportamento diferenciado no acesso dessa glicose. Tudo bem, meus queridos, até aqui? Bem, dando sequência à nossa ideia, vamos voltar lá para a nossa célula, então. Vimos que na hiperglicemia, a célula beta, ela tem esse comportamento de intensificar a produção de insulina, certo? E essa insulina, ela pode mediar a produção de uma série, vários comportamentos metabólicos diferenciados, e um deles, talvez um dos mais importantes, seria a ativação do glúten para que a glicose pudesse entrar na célula, ok? Só que é somente isso que a insulina faz? É claro que não. Existem vários papéis diferenciados. Por exemplo, a insulina, além de ativar o glúten, ela consegue permitir a ação, por exemplo, ativar
essas fosforilases que eu falei com vocês, né? Então eu posso dizer que ela tem o papel de ativar, por exemplo, a hexoquinase, certo? E ela consegue ativar também a glicoquinase, certo? Se nós pararmos para pensar um pouquinho, o que acontece, meus queridos? Observando, essa hexoquinase e a glicoquinase fosforilam a glicose para quê? Aí é que vem. Consumo de glicose implica também no mecanismo de respiração celular, em que a primeira etapa dessa respiração celular, cara, é isso aqui, ó. É a glicólise, certo? Onde aquela molécula de glicose ela será quebrada para viabilizar, por exemplo, a produção de ATP, o que é significativo, certo? Porque você vai intensificar o consumo dessa glicose dentro da célula, beleza? Um outro comportamento interessante é o seguinte, digamos que toda essa glicose que foi quebrada, que foi consumida, diminuiu a glicemia, ok, que é o objetivo principal. Mas se isso não for suficiente para reduzir toda a glicemia, um outro comportamento da insulina vai ser o seguinte, essa insulina, além de quebrar essa glicose, ela induz o depósito de compostos de grãos ao longo das células de aglomerados de glicose. A gente está falando de quem? Produção de glicogênio, grãos de glicogênio. E esse processo ele é conhecido como glicogenogênese, certo? E por que é interessante você criar, por exemplo, grãos de glicogênio? O glicogênio, queridos, é um polissacarídeo que ele tem a função de ser uma reserva, uma fonte secundária, uma reserva energética para a célula. E ele vai ter aproximadamente de 1 a 3% de glicogênio em todas as células. Você vai encontrar isso porque são reservas imediatas. Ela funciona tipo, acabou a glicose dentro da célula, ele já vai lá e consome aquilo ali. Fígado e músculos, eles conseguem ter um pouquinho mais, o músculo chega de 4 a 3%, 3 a 4% de glicogênio, e quando você considera, por exemplo, as células hepáticas, elas conseguem ter até 6% de glicogênio. Você, mas é tão pouco. Sim, lembra que ele é tão pouco porque ele é uma reserva imediata, certo? Ou uma fonte secundária, como muitos pesquisadores chamam. Então, na verdade, o glicogênio está ali para que, caso a taxa de glicose diminua muito e não tenha disponibilidade suficiente nas células, nos vasos sanguíneos, o que a gente faz? Joga isso um pouquinho mais para cima, consumindo esse glicogênio, ok? Então, nesse comportamento, a gente consegue intensificar a produção desse glicogênio, certo? Principalmente no fígado, certo? E do músculo, ok? Lembrando que tem que tomar um cuidado com esse músculo que a gente já vai ver, ok? Quando a gente pega esse glicogênio, obviamente que ele vai funcionar como um consumo dessa glicose. Você faz grãos de glicogênios e esses grãos de glicogênio que ficam no citoplasma da célula acabam ajudando, contribuindo muito para o controle osmótico. Certo? Porque, como eu falei com vocês anteriormente, aquela hipertonicidade da glicose se dá porque a glicose fica solubilizada no hialoplasma dessa célula. O glicogênio, ele fica em grãos. Então, ele não se mistura diretamente, não comprometendo de maneira significativa o valor osmótico dessa célula, certo? A pressão osmótica dessa célula. Então, é importante você guardar o glicogênio. Só que eu não posso ter muito glicogênio. E se a hiperglicemia ainda tiver em doses elevadas, a insulina ela vai contribuir ainda mais para tentar minimizar essa taxa de glicose. E é aqui que entra um quarto fenômeno envolvido na presença da insulina nas células, que seria a produção de quem? Poxa, eu já aumentei a fosforilação. Beleza, eu aumentei o consumo dessa glicose. Eu produzi bastante glicogênio, certo? O que acontece? A insulina ela consegue ativar, por exemplo, os adipócitos, certo? E ela começa a produzir o que alguns pesquisadores chamam de lipidogênese, ou também conhecido como lipogênese. O que seria isso? Ela começa a induzir a produção
de lipídios. E como que funciona essa produção excessiva de lipídios? Bem simples. Aquela glicose que está em excesso, ela acaba sendo utilizada, sendo consumida, não para fazer o lipídio diretamente, mas essas células elas começam a pegar aquela glicose e estimula a produção de quem? Glicerol, certo? E se você lembrar o que é esse glicerol? Glicerol é a base de formação dos triglicerídeos, que seria a nossa principal reserva lipídica energética, ok? E o glicerol, ele acaba permitindo a junção de vários ácidos graxos para compor aqueles triglicerídeos gigantescos, ok? E isso acaba induzindo um consumo, só que paralelamente, o que vai acontecer? À medida que você vai aumentando o consumo dos carboidratos, da glicose, para fazer esses triglicerídeos, você reduz o consumo do lipídio. Por quê? Porque essa insulina, ela também consegue fazer a inibição de uma enzima dentro dos adipócitos, certo? Chamada de lipase hormônio dependente. Aí tu pensa, o que seria essa lipase hormônio dependente? Essa lipase hormônio dependente, queridos, seria uma lipase que tem dentro dos adipócitos com o intuito de fazer o quê? Fragmentar aqueles ácidos graxos, certo? E disponibilizá-los para o vaso sanguíneo. A fragmentação desses ácidos graxos acabam fazendo com que essa reserva lipídica ela acaba sendo consumida, ela acaba sendo fragmentada para disponibilizar moléculas energéticas para o vaso sanguíneo. A insulina, ela provoca o que nessa lipase? Ela vai ter um papel hormonal aqui, ó, eu vou até botar para vocês em destaque, de inibição. E quando ela inibe essa lipase, o que acontece? Os lipídios eles não são consumidos e a taxa do corpo do indivíduo de colesterol, a taxa, por exemplo, do corpo do indivíduo de triglicerídeos tende a aumentar, certo? É por isso que existe uma forte relação da insulina como um hormônio, considerado como hormônio sinalizador lipídico, certo? Pela inibição daquela lipase hormônio dependente que atua dentro dos adipócitos especificamente. Então, dando continuidade àquele nosso metabolismo energético, aquele controle hormonal que acontece com a glicose e os carboidratos no modo geral no nosso organismo, nós vimos aquela parte, todas as reações que acontecem quando a gente está passando por uma condição, por um momento de hiperglicemia, que seria o aumento da taxa de glicose no vaso sanguíneo, beleza? E a gente viu que vai ser disparado uma série de fatores, uma série de reações, cujo objetivo principal é você tirar a glicose do vaso sanguíneo, tirar esse carboidrato de alguma maneira e fazer com que as células aumentem seu consumo de maneira significativa. Porém, cara, tem um outro lado, certo? Que seria o momento em que você, depois das refeições, depois da alimentação, certo? Naqueles intervalos, o que acontece? A sua taxa de carboidrato, obviamente, tem por tendência ter uma redução de maneira significativa, certo? E em alguns casos, obviamente, pelo consumo de glicose que acontece nos tecidos e aquela mobilização da insulina para jogar essa glicose para os tecidos, o que acontece? Nós vamos chegar numa condição de hipoglicemia, que seria quando você tem aquela taxa de glicose que a gente pensou anteriormente, que estava lá em cima, o que acontece? Ela vai começando a diminuir, e nisso você vai ter uma concentração bem menor de glicose nos vasos sanguíneos, certo? Fazendo com que agora aquela glicemia, certo? Que seria aquela variação glicêmica nos nossos vasos sanguíneos, essa glicemia ela vai atingir um nível que nós vamos chamar agora de hipoglicemia, que identifica aquela queda de maneira significativa. Ah, mas agora você vai ter algum tipo de estímulo pancreático? Poxa, cara, vai. Se você lembrar, nós conversamos bastante a respeito daquelas ilhotas de Langerhans que tinham várias células e conversamos a respeito da célula alfa, certo? E nós conversamos a respeito da célula beta, que produzia uma grande quantidade de insulina, tudo bem? O que acontece aqui agora é que essa hipoglicemia ativa sensores no pâncreas que vão disparar, certo? Um estímulo agora para as células, olha a diferença,
alfa. E o que essas células alfa são capazes de produzir? É aí que está o segredo da coisa. A célula alfa, ela é responsável pela produção do hormônio, queridos, glucagon. Aí você pensa, professor, mas isso é um hormônio proteico também? Sim, é. Só que esse glucagon, ele vai ter um papel um pouquinho diferente. Como o objetivo lá da insulina era aumentar, certo, a captação de principalmente glicose dos tecidos para tentar tirar aquele excesso de carboidratos do vaso sanguíneo, o glucagon, ele vai fazer um papel inverso. Que papel que ele vai fazer? Ele vai tentar, como nós estamos passando por um período de hipoglicemia, cara, tem pouquinho no vaso sanguíneo, certo? Então eu tenho que fazer com que essa taxa de glicemia ela tem que aumentar de algum jeito. Então o papel do glucagon seria tirar toda aquela reserva que foi produzida, mobilizar aquela reserva para voltar a disponibilizar essa taxa glicêmica para os vasos sanguíneos, para os tecidos no modo geral, beleza? Então esse glucagon, nesse momento, ele vai ter um comportamento igual ao da glicose? Não, eu posso dizer que esse cara, ele vai ter um comportamento chamado de hiperglicemiante. E o que é um hormônio hiperglicemiante? É aquele hormônio que ele vai tentar aumentar a glicemia, certo? Que nada mais é do que aquela taxa de glicose que a gente consegue visualizar nos vasos sanguíneos. Mas para isso acontecer, queridos, inúmeros fatores têm de ser levados em consideração. Primeiro, vamos pensar aqui junto comigo, certo? Se eu tenho uma baixa taxa de glicose nos tecidos, obviamente que eu não tenho como fornecer a glicose necessária para que a atividade metabólica nas células, principalmente das vias glicolíticas, aconteçam de maneira efetiva. Então, de cara, esse glucagon ele já vai tentar inibir boa parte do metabolismo que introduz um consumo de alguma maneira dessa glicose, certo? Então, inicialmente, o que ele vem a fazer? Ele vai tentar diminuir esse consumo, reduzindo, por exemplo, as taxas de glicólise, certo? E a redução dessa taxa de glicólise acaba diminuindo o consumo de glicose, concorda comigo? Uma vez que não tem disponível, como é que você vai aumentar o consumo se eu não tenho disponível? Mas o objetivo não é simplesmente estagnar essa glicólise. Lembrando que eu vou botar até uma informação aqui que vale a pena a gente tomar um cuidado, certo? Isso aqui merece um alerta. Por que eu mereço um alerta? Para pensar comigo. A glicólise é a primeira etapa da respiração celular. Então é a partir dela que você vai ter, por exemplo, uma redução da produção de ATP. Isso não pode permanecer durante muito tempo, certo? E como isso que não pode permanecer durante muito tempo, essa interrupção da glicólise é um processo que ele tem que ser bem rápido e contido. Para quê? Para viabilizar um tempo, você ter tempo hábil para que esse glucagon ele dispare outras reações com o objetivo de aumentar a taxa de glicose, por exemplo. Lembra que lá na primeira fase, durante a hiperglicemia, a insulina, ela introduz uma série de produção de reservas como o consumo da glicose, certo? Então o que acontece? Para inibir a glicólise momentaneamente, o objetivo principal é aumentar essa taxa de glicose. Resultado, lembra aquelas reservas de glicogênio que foram produzidas lá durante a hiperglicemia? Pois é, eu vou tentar fragmentar esse cara, porque se você pensar o glicogênio, ele não é um pacotão com um monte de glicose associado, certo? Glicose de maneira granular que está presente nas células, na forma de glicogênio, um polissacarídeo. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou tentar induzir a quebra desse glicogênio. Então eu aumento, certo, os índices de glicogenólise, certo? Que é a quebra do glicogênio. Porém, essa quebra do glicogênio ela vai acontecer de maneira bem simples? Pois é, queridos, não necessariamente. Por quê? Quando você tem a indução dessa quebra do glicogênio, o glicogênio ele está de uma certa forma estabilizado em grânulos dentro da célula. Então eu vou precisar gastar uma energia para que essa glicogenólise aconteça, beleza? E é qualquer célula que tem essa disponibilidade? Pois é, não é. Quem que consegue fazer isso com uma maneira extremamente eficiente? O camarada que tem um depósito excessivo de glicogênio, capaz de suprir essa necessidade imediata dos tecidos corporais. A gente está falando de quem? Dele, de novo, o fígado, certo? Só que esse fígado ele tem
uma espécie de uma carta na manga para conseguir fazer de maneira efetiva essa glicogenólise, coisa que músculo que também tem glicogênio, vocês devem estar atentos aí, poxa, mas espera aí, a glicogenogênese induz também a produção de glicogênio nos músculos, certo? Pois é, só que existe uma enzima nesse fígado, beleza? Que ele vai viabilizar a sua quebra de glicogênio, que essa enzima é estimulada pelo glucagon, beleza? Que enzima é essa? Vou botar aqui para vocês tomarem nota, certo? É a glicogênio, ou seja, ela atua no glicogênio fosforilase. Aí você pensa, mas espera aí, fosforilar não seria introduzir ATP? Pois é, fosforilar, esse órgão, ele vai colocar fosfato, introduzindo o fosfato do ATP nesse glicogênio, certo? E ele vai conseguir fazer uma coisa interessante. Digamos o seguinte, vamos avaliar aqui comigo. Se nós tivermos uma celulinha, vamos colocar aqui dentro, ó, vou botar um celulão, para a gente avaliar o comportamento dessa célula. Essa célula hepática, isso é um hepatócito, diga-se de passagem, certo? O núcleozinho dela está aqui. Vamos colocar o seguinte, existem aqueles grânulos de glicogênio que estão aqui dentro, ó. Vamos colocar aqueles grânulozinhos de glicogênio. O que acontece? Se nós pegarmos esses grânulos, o que a glicogênio fosforilase vai fazer? Ela vai pegar, lembra que isso aqui, se nós ampliarmos, você lembra que são vários aglomerados de glicose ali dentro? O que a enzima faz? Ela pega um ATP, beleza? Ela direciona esse ATP para cá. O fosfato do ATP ele fica no glicogênio e o que acontece é que internamente essa glicose que estava introduzida ali, ela é removida e convertida a quê? Aquela glicose que a gente está acostumado a ver. A glicose 6-fosfato, com um fosfatinho aqui do lado. Se você lembrar, qual a principal característica dessa glicose 6-fosfato? Pois é, cara, ela não sai da célula e ela vai ser disponibilizada agora para o metabolismo interno dessa célula. Tudo bem? Isso só acontece quando você tem a disponibilidade do glicogênio, beleza? Atuando quando, aquilo que nós falamos inicialmente, a taxa de glicose está lá embaixo, ou a célula está passando por uma hipoglicemia, ok? Existem outros hormônios que conseguem fazer isso? Claro, cara, tem sim, tem sim. Por exemplo, se você lembrar, ó, a adrenalina, ela também tem esse papel. Se você lembrar, qual o papel da adrenalina? Seria o hormônio do estresse, ele vai tentar aumentar a disponibilidade energética e ela também consegue fazer um estímulo dessa glicogênio fosforilase para fazer essa quebra desse glicogênio, disponibilizando aquela glicose, certo? Fosfatada para o metabolismo celular, ok? Então, vamos voltar aqui à nossa brincadeira. Isso é um processo que o glucagon vai desencadear, tentando fazer o quê? Disponibilizar pela ação da glicogênio fosforilase, ele vai tentar disponibilizar aquela glicose que está ali assimilada, ou seja, a taxa de glicose já vai começar a aumentar graças à ação dessa glicogênio fosforilase. Então, vou colocar aqui para vocês, ó, essa ação hepática consegue fazer um aumento da concentração sanguínea de glicose ou da glicemia. Tudo certo? Mas, Borges, como que a glicemia ela pode ser aumentada se a glicose 6-fosfato ela não sai da célula? Pois é, queridos, olha aqui para mim. Se nós voltarmos aqui, o que acontece? Existe uma enzima, né, que somente o fígado apresenta, isso é legal colocar isso para vocês, é uma enzima chamada de glicose, ó. Glicose fosfatase. Aí o que essa enzima consegue fazer? Esse é o diferencial. Tá vendo essa glicosezinha presa nesse fosfato que está aqui? Pois é, cara. Ela consegue fazer o seguinte, ela vai lá, mobiliza, ela consegue tirar esse fosfato. Então,
ela retira esse fosfato desse processo e a glicose, especificamente, ela fica livre, ok? E essa glicose livre consegue, de fato, sair dessa célula hepática, fazendo com que haja, posteriormente, esse aumento, certo? Da concentração de glicose, ou aumento da glicemia, beleza? Nos vasos sanguíneos. Opa, tudo bem, queridos? Belezinha? Acho que agora ficou mais tranquilo para você entender, né? Vamos voltar lá então. Olha só. Beleza. O que acontece, meus queridos? Obviamente, como eu havia comentado com vocês, e assim eu gostaria que você guardasse, isso aqui é um processo hepático. O fígado tem esse papel. Ah, professor, e o músculo? Cara, o glicogênio do músculo, ele é consumido no músculo. O fígado, ele vai tentar aumentar a taxa glicêmica dos vasos sanguíneos para fornecer uma espécie de suporte, ou um aporte de carboidrato para os tecidos corporais, principalmente para o cérebro, que ele consome muita glicose. Tudo bem? Só que a nossa taxa de glicogênio, como eu falei com vocês anteriormente, o fígado, ele tem aproximadamente de 4 até 8% das suas células seriam de glicogênio, ou seja, tem uma quantidade significativa, mas não vai suprir a necessidade corporal. Em períodos extensos, passando por hipoglicemia, essa taxa de glicose ela tende a subir um pouquinho, depois vai voltar a diminuir. Por quê? Porque esse glicogênio não é suficiente, certo? Obviamente, o glucagon ele tem outras estratégias para tentar elevar essa taxa glicêmica. Uma dessas estratégias seria, após o consumo de glicogênio, essa célula ela vai tentar viabilizar um aumento do consumo daquilo que também foi produzido com excesso de glicose. Lembra do lipídio? Certo? Ele vai tentar fazer o quê? Aumentar o processo que a gente chama de lipólise. Certo? E o que seria essa lipólise? Lipólise nada mais é, querido, da quebra daquele lipídio que foi colocado. Mas se você lembrar, existia uma enzimazinha também lá, principalmente nas células onde você tem um aumento desse tecido, dessa disponibilidade energética calórica polar. Lembrando, a gente está falando lá dos adipócitos, então eu vou colocá-lo aqui para vocês. Os adipócitos, eles vão tentar fragmentar, beleza? Essa lipólise, esse lipídio, certo? E para fazer isso, ele vai ter que ativar uma enzima que a insulina inibe. Que enzima é essa, você lembra? Já conversamos sobre ela. Vou colocar aqui. Seriam as lipases. Hormônio dependentes. Certo? E o que essas lipases são capazes de fazer? O próprio nome já diz. Ela vai fragmentar esse lipídio, ela vai fragmentar boa parte daquele conteúdo interno dos adipócitos, fazendo um consumo imediato, certo? Daquele lipídio na forma de triglicerídeo. Com que objetivo? Disponibilizar, por exemplo, a partir da ação dessas lipases sobre o triglicerídeo que está depositado lá, a gente consegue aumentar de maneira significativa a concentração de ácidos graxos, certo? E principalmente de quem? Do glicerol, certo? Mas espera, se você lembrar comigo, esse glicerol, ele também não foi produzido a partir da glicose que estava depositada lá na hiperglicemia. Por que não fazer o papel inverso? Obviamente que esses nutrientes eles serão direcionados para onde? Para aquele indivíduo que consegue converter esse glicerol em glicose. Estamos falando novamente de quem, meus queridos? O fígado, é claro, certo? E isso, mais uma vez, pode induzir aquele comportamento que é o objetivo principal desse glucagon. Ele pode fornecer, mais uma vez, aquele aumento da concentração de glicose no vaso sanguíneo ou da glicemia. Tudo certo, meus queridos? Tudo bem? Compreender esses processos é um negócio um pouquinho complicado, né? São muitos detalhes, são muitas questões que devem ser analisadas. Porém, se você observar bonitinho comigo, faz muito sentido, certo? Os processos, eles estão muito linkados, muito associados, e eles acabam desencadeando processos fisiológicos, né?
que são orientados por conta da ação desses hormônios nos vasos sanguíneos, beleza? Além da lipólise, ela vai tentar elevar essas taxas, tanto de glicerol e ácido graxo, e isso pode trazer algumas consequências no corpo, como, por exemplo, o aumento desses nutrientes apolares na circulação sanguínea, o que pode ser extremamente degradante para o organismo. Certo? Existem até alguns conceitos que acabam fazendo com que pessoas tentando emagrecer, elas minimizam o consumo de carboidrato no organismo justamente para minimizar a liberação de insulina e aumentar a produção do glucagon. Por quê? Se você observar, nós estamos acessando diretamente as reservas corporais, glicogênio, lipídio, o que no consumo desses nutrientes você pode ter sim, certo? Uma redução da massa corporal, certo? Mas olha a liberação que acontece aqui. Como consequência, nós temos a eliminação, por exemplo, de ácido graxo e glicerol, que são componentes apolares. Eles podem trazer consequências negativas e danosas ao organismo, dependendo do excesso dessa produção induzida por algum comportamento de dieta, algum regime, algo do gênero, certo? Por isso que tem que ser muito acompanhado por um médico, tem que ser algo muito bem planejado, não simplesmente feito a partir do comportamento voluntarioso de algumas pessoas. Tudo bem? Toma cuidado, cuida da tua saúde, cara. Isso é bem importante, certo? Uma outra situação interessante que cabe ressaltar a vocês é o seguinte: esse glucagon ele pode desempenhar também um outro comportamento no intuito de fazer esse aumento de glicemia. O glucagon ele também pode acabar fazendo um processo extremamente degradante ao organismo, mas que vai tentar viabilizar esse aporte, essa disponibilidade de carboidratos para os tecidos no modo geral, certo? Ele aumenta... Opa, deixa eu melhorar essa caneta aqui para vocês. Ele aumenta um comportamento fisiológico que nós chamamos de gliconeogênese, certo? E o que seria essa gliconeogênese? É quando você utiliza nutrientes de outras vias para a produção de carboidratos, como por exemplo, da própria glicose. O fígado ele vai tentar fazer essa mediação. E o interessante é que inúmeros nutrientes podem ser utilizados para elevar essa taxa glicêmica. Podemos utilizar como, por exemplo, aminoácidos podem ser utilizados. Mas esses aminoácidos, eles são utilizados diretamente? Não, cara. Eles precisam ser desaminados. Certo? Desaminados. Isso não é legal. E principalmente quando você pega esses aminoácidos desaminados para fazer, de fato, essa taxa calórica, vamos lembrar um pouquinho como que acontece essa conversão. De maneira bem superficial, a gente consegue avaliar o seguinte: como é que seria a estrutura básica de um aminoácido, falando sem a sua formação clássica dentro de uma proteína. De maneira isolada, você tem, por exemplo, um componente amínico, né? N, hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro, uma amina, certo? Eu tenho um carbono centralizado no meio, com ligantes diferentes, né? O carbono quiral, em que você vai ter um hidrogênio aqui e eu posso ter um radical aqui embaixo, beleza? E do outro lado, você vai ter o grupamento acil, C dupla O, certo? OH. Eu tendo, por exemplo, do lado de cá, eu vou ter uma amina, certo? Beleza? Do lado de cá, eu vou ter um ácido. Beleza? Por isso que o nome do cara é aminoácido. O que acontece, meus queridos? O corpo pode utilizar como via metabólica essas cadeias. Aqui eu posso ter uma cadeia carbônica, certo? Finalizando com esse ácido. E muitas das vezes o que pode vir a acontecer é o seguinte: para eu utilizar isso como fonte energética de alguma forma, eu tenho que tirar essa amina daqui. Beleza? E ao remover essa amina, isso aqui pode proporcionar, por exemplo, a liberação de alguns radicais livres, né? Compostos, por exemplo, amínicos, né? Compostos nitrogenados.
livres que precisam ser metabolizados, certo? O sistema excretor e algumas outras proteínas vão tentar estabilizar isso, o que leva, por exemplo, a um consumo energético significativo. Pode comprometer a atividade metabólica, beleza? Uma outra situação seria a presença desses ácidos graxos excessivos na corrente sanguínea. Esses ácidos graxos, eles podem levar, por exemplo, à formação de cetoácidos por conta da eliminação excessiva na falta de carboidratos. O glucagon ele pode induzir a isso. Isso modificaria, por exemplo, o pH sérico. Isso modificaria, por exemplo, o comportamento enzimático dos nossos vasos sanguíneos e do corpo como um todo, certo? Levando a um desequilíbrio e um declínio na homeostasia se esse processo for mantido durante muito tempo. Tudo bem? Nessa situação, queridos, além de você considerar essa instabilidade corporal e levar em consideração que, por favor, vamos parar para pensar, se eu estou decompondo aminoácidos para gerar energia, concorda que eu estou retirando nutrientes estruturais do organismo para induzir a produção energética? Eu estou fragmentando tecidos ou até mesmo órgãos. Estou lesionando esses órgãos de maneira significativa para disponibilizar a taxa glicêmica para órgãos como, por exemplo, o cérebro, como, por exemplo, o funcionamento hepático, o funcionamento renal. Então, há uma espécie de compensação em que o declínio dessa atividade, dessa estrutura que está sendo decomposta por conta da gliconeogênese, isso pode trazer prejuízos significativos para o corpo. Ou seja, é legal você ficar durante muito tempo por um período de jejum, como é o que está acontecendo aqui? É claro que não, queridos. É claro que não. Isso aqui é uma medida de equilíbrio no intuito de você elevar a glicemia em situações que a sua taxa está reduzida. Nesse caso, esse período ele pode girar em torno de algumas horas ou alguns poucos minutos, dependendo do seu nível de consumo, certo? Seu nível nutricional. Tudo bem? Certo? Processo bem complexo, né? Porém, é um processo que dá para a gente analisar de maneira gradual, de maneira complementar. Bem, queridos, avaliando a nossa situação, seria interessante colocar alguns distúrbios que podem ser ocasionados por conta da variação desses hormônios no corpo. E principalmente tem um que muita gente considera, muita gente avalia, só que às vezes gera algumas confusões, queridos, que eu vou até colocar aqui para vocês. A gente está falando de quem? Da famosa diabetes, certo? E o que vem a ser a diabetes em si enquanto doença? Diabetes, queridos, é quando você tem algum comprometimento nas vias glicolíticas, principalmente pela disponibilidade da glicose no corpo, certo? Então, é quando você tem um declínio no equilíbrio do metabolismo da glicose, certo? Então, vamos colocar aqui para vocês, declínio no metabolismo das vias glicolíticas, certo? Metabolismo da glicose. Então, se a gente for considerar, existem várias formas que esse metabolismo da glicose ele pode ser comprometido. Várias formas. Por conta disso, existem várias formas de diabetes, certo? As diabetes mais clássicas que a gente conhece são basicamente, deixa eu botar aqui, o primeiro tipo de diabetes, diabetes A, vamos colocar, que seria a diabetes chamada de diabetes mellitus, certo? Alguns chamam de mellitus. O que seria essa diabetes especificamente? É aquela diabetes que vai estar envolvida diretamente, de alguma forma, certo? Com a insulina. Beleza? Lembra que a insulina ela é o hormônio que vai fazer, de uma certa forma, o controle daquele excedente de glicose no vaso sanguíneo, ok? O papel da insulina é pegar aquela glicose e jogar para os tecidos de alguma maneira, desencadeando uma série de propostas fisiológicas celulares para fazer o consumo dessa glicose. Mas essa insulina, vocês lembram que ela tem vários papéis? Essa insulina ela tem várias formas de ativação. Então, essa diabetes do tipo mellitus ela ainda pode ser subclassificada em dois outros tipos. Seria a mellitus do tipo 1, certo? Tipo 1. Vamos conversar sobre ela um pouquinho? Mellitus do tipo 1. Como que ela funciona? Obviamente, como toda mellitus, certo? Está envolvida com a insulina.
O problema é que essa diabetes do tipo 1, ela está diretamente ligada à célula produtora de insulina, ou quem? A célula beta, lá nas ilhotas de Langerhans, certo? Aquela beta pancreática. O que vai acontecer? Tu sabe que essa célula, ela é a produtora da insulina. Perfeito. O problema é o seguinte: os receptores de membrana dessas células que vão induzir, por exemplo, a atividade de produção da insulina, lembrando que nós conversamos que a insulina, ela é uma proteína protômera, é um hormônio proteico de natureza protômera. O que quer dizer isso? Ela é produzida em duas fases. Você tem a pré-insulina A, tem a pré-insulina B, que elas são unidas por ligações de sulfeto, e quando juntas, elas sim são excretadas dessa célula já na sua forma funcional, certo? Só que essa forma funcional, ela leva aproximadamente de 6 a 15 minutos de ação no corpo, fazendo aquela degradação, aquela redução da taxa glicêmica. Beleza. Só que esses receptores, em alguns momentos, eles podem ser, digamos assim, modificados na sua estrutura, o que ativa o sistema imunológico, fazendo com que a própria atividade imunológica do organismo da pessoa que está produzindo essa insulina, o próprio sistema imunológico dele começa a degradar essa célula beta, beleza? O que acaba fazendo com que essa diabetes do tipo 1, mellitus do tipo 1, se torne uma doença autoimune. Beleza. Isso quer dizer o quê? Que o próprio sistema imunológico da pessoa começa a degradar, cara, essa célula beta. E esse sistema, quando ele leva à lesão da célula beta, vou botar aqui para vocês, ó, destruição, declínio, queda da célula beta, isso tem como consequência direta, vou até colocar em vermelho para ficar bem evidente, como consequência direta, a redução da produção de insulina. Queridos, vamos parar para pensar. Se a produção de insulina é reduzida porque o sistema imunológico degradou a célula beta, quais as consequências no corpo desse indivíduo? Cara, nada que a insulina é capaz de fazer, esse camarada vai conseguir fazer. Por exemplo, a sua taxa de glicose, quando ele consome alguma coisa que tem a glicose vai lá em cima, certo? Como essa célula beta está com prejuízo, você tem uma baixa quantidade de células beta, chegando até a níveis bem extraordinariamente baixos, isso acaba fazendo com que a taxa de insulina não consiga subir. Então, o carboidrato vai lá em cima, a glicemia vai lá em cima, só que não tem a glicose para minimizar essa taxa glicêmica. Resultado, o sangue fica cheio de glicose e os tecidos ficam carentes. Resultado, a produção energética das células desse indivíduo, dos tecidos desse indivíduo vai ser prejudicada. Certo? A concentração sanguínea vai mudar, o sangue vai ficar hipertônico pra caramba, certo? O metabolismo desse cara, a homeostase desse cara vai entrar em declínio profundo, podendo levar até a morte. Mas se você for parar para pensar, existe uma forma de você tentar minimizar os impactos dessa doença. E minimiza de maneira significativa. Como? O problema desse cara não é a glicose, como muita gente diz. O problema desse cara que apresenta esse tipo de mau comportamento, certo, do seu sistema imunológico, o problema desse cara é a falta de insulina. Então, esse tipo de doença, esse tipo de diabetes, também é muito comum a gente colocar como se fosse uma diabetes insulino dependente. Deixa eu botar aqui, ó, insulino dependente. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se você der insulina para esse cara, ameniza de maneira significativa a vida dele, certo? Você aplica essa insulina, e a insulina produzida, sintética, comprada, consumida, certo? Ela vai tentar regular aqueles níveis de glicemia, fazendo com que os impactos no corpo desse indivíduo sejam menores, digamos assim, bem menores, significativamente menores. Normalmente, uma criança já consegue ser identificada com esse tipo de diabetes mellitus, do tipo 1. Ela já consegue ser manifestada em crianças pequenininhas, certo? A expressão genética que leva a essa autoimunidade
calma aí, professor, expressão genética, sim, ela pode ter vertentes de contribuição genética, o que não quer dizer que ela é diretamente hereditária. Toma cuidado com isso, beleza? Nesse caso, a vida desse cara ele pode se manter, tudo bem? Sem problemas, caso seja tratado de maneira equilibrada, ok? Dentro ainda desse diabetes mellitus, nós temos o outro tipo da diabetes. Vou botar aqui para vocês. Diabetes mellitus do tipo 2. E como que acontece essa mellitus do tipo 2? Essa aqui não tem aquela natureza autoimune que a gente viu. Por quê? Porque o problema não é diretamente a célula beta. Inclusive, os indivíduos até apresentam célula beta. Ele está mais atrelado aos receptores dessa insulina. Lembra que nós conversamos que os receptores de insulina ele têm um papel importantíssimo, certo? Se eu voltar aqui um pouquinho para vocês, vocês vão conseguir lembrar, só para a gente resgatar, olha aqui o receptor da insulina, certo? Nós conseguimos ver aqui, ó. Ele é formado por 2 feixes de células de proteína alfa, certo? 2 feixes de proteína beta. Juntos eles têm a tirosina quinase associada aqui embaixo, que desencadeia uma série de funções. Por quê? Porque os receptores de insulina são capazes de fazer isso. Agora, vamos pensar no seguinte. Como eles têm uma natureza proteica, se houver algum tipo de comprometimento na produção desses receptores, obviamente que a insulina ela não será, digamos assim, capaz de sensibilizar essas células para que todo aquele processo interno ele aconteça. Obviamente que se a insulina não é capaz de sinalizar a atividade glicolítica dentro da célula, obviamente que os sintomas serão muito semelhantes ao sintoma da diabetes. E o que pode, a diabetes do tipo 1, claro, e o que pode levar a essa produção? Queridos, normalmente esses receptores prejudicados, deixa eu botar aqui para vocês, receptores, eles têm uma ligação direta, certo? O prejuízo a esses receptores tem uma ligação direta, certo? Com obesidade. A taxa lipídica corporal pode de alguma forma obstruir, certo? Ou inibir a ação desses receptores, comprometendo principalmente pela presença desses lipídios que começam a fazer uma espécie de interferência nesses receptores. Então perceba, a taxa de glicose da pessoa, ela se mantém elevada, por quê? Não porque a célula beta deixou de existir, como acontece no tipo 1, não. Simplesmente porque a taxa lipídica do corpo desse indivíduo, vou até colocar aqui para vocês, a taxa lipídica acaba comprometendo a homeostasia, inibindo a ação desses receptores. Adianta você administrar para esse indivíduo insulina? Não, ele consegue produzir insulina. A situação, na verdade, seria essa dificuldade da insulina acessar os seus receptores. Ótimo. Então, o que acontece? Uma das formas de você tentar minimizar esses impactos seria o quê? Fazer um controle ou reduzir aquela obesidade. Ok? Além disso, existem outros fatores? Sim. Alguns indutores de receptores de insulina, eles podem ser administrados. O problema é que normalmente, assim como aqui em cima nós vimos até crianças podendo manifestar isso daqui, certo? Crianças. Aqui não é muito comum. Normalmente, são adultos que conseguem manifestar, certo? O problema é que hoje em dia, esses adultos, eles têm uma dieta uma alimentação bem complicada, né? Crianças estão acompanhando isso, então já é possível verificar algumas crianças tendo sinais de diabetes do tipo 2, o que, obviamente, não está longe, muito longe de ser legal e ser ideal para o comportamento metabólico corporal. Tudo bem, meus queridos? Espero ter ajudado. Um forte abraço e até a próxima.